Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Movimento Gestão Salva Negócios. Aqui a gente te mostra o caminho para ter um negócio de sucesso com ações que estão totalmente sob seu controle. E o melhor, sem perder a qualidade de vida. Eu sou Raquel Travassos. Eu, Mary Gomes. E o assunto de hoje é muito discutido por aí. As pessoas ficam sempre se perguntando, né, Raquel? Não consigo criar rotina. E agora? Este é o tema, pessoal. Eu sei que é um problema para muita gente, né, Raquel? Sim, a gente fez uma mentoria na sexta-feira passada, falando um pouco sobre esse tema muito mais profundamente do que a gente vai conseguir abordar aqui. Eu vi que a Eila entrou aí, Eila participou da mentoria. Boa noite, Eila. Espero que você tenha gostado da mentoria. A gente falou muito mais profundamente sobre esse assunto, mas a gente sentiu que é uma coisa que outras pessoas também têm necessidade. Então a gente resolveu trazer esse tema para vocês e a gente espera que vocês gostem. Bom, gente, então, se você está sempre com dificuldade de se concentrar em uma única atividade, né? Porque tem muita informação chegando. Se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes você se sente frustrada aí porque aquele projeto não deslancha, né? Porque você está sempre apagando incêndio. Hoje a gente vai te dar algumas dicas para como você acabar com esse ciclo, para que você possa mudar a sua rotina, o seu mindset e consiga fazer aquilo que é mais importante para você e que vai te levar para outro patamar. A gente sabe que não ter interrupção é muito difícil, né, Raquel? O negócio é saber lidar com ela, saber se organizar para isso. Isso aí, a Eila falou que foi ótima a mentoria. Que bom, Eila. Legal. E aí, como a Mary tá falando, a gente aqui, em nenhum momento a gente tá vivendo no fantástico mundo de Bob e querendo oferecer para vocês a fórmula mágica de coisas que... Ah, não, vocês não vão ser interrompidos, vocês vão viver numa bolha. Gente, isso não existe. Os problemas, eles vão continuar acontecendo. O que a gente acredita muito, o que a gente prega muito aqui, é organização, planejamento e gestão para que você saiba lidar da melhor forma possível com os imprevistos que acontecem, com os problemas que vão surgir. E isso não quer dizer que eles não vão acontecer. Eles vão acontecer e eles vão te atrapalhar. Só que se você tiver planejamento, se você tiver gestão, se você souber as decisões que você precisa tomar, embasadas em dados, em análise, isso tudo vai ficar menos difícil. Vai ser um pouquinho mais fácil de seguir aí no seu caminho. Então é isso aqui que a gente prega, não é nenhuma fórmula mágica. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que vocês precisam fazer para poder parar, né, com esse ciclo de tô cheio de coisa, um monte de gente me interrompendo, eu não tenho foco, né, eu faço tudo, não faço nada. A primeira coisa que você tem que se perguntar é o objetivo. Qual é o objetivo das coisas que você faz? Então, por exemplo, você resolveu que quer aumentar o faturamento da sua empresa, ou aumentar a carteira de clientes, ou abrir uma nova filial, enfim. Algum objetivo que você tenha para o seu negócio. Isso também vale para os seus objetivos pessoais, tá? Mas eu vou usar um exemplo de objetivo de negócio. Também, né, Raquel? Exato. Então, digamos que você queira aí aumentar seu faturamento, aumentar sua carteira de clientes, e esse é o seu objetivo. Você tem que ter clareza. Se você já começa sem clareza de qual é o seu objetivo, pelo menos para aquele ano. Vamos falar do ano, porque o ano é um período bacana da gente pensar em grandes objetivos e entender o que a gente precisa fazer ali no decorrer do tempo. Se você não sabe qual é o seu objetivo daquele ano, fica muito difícil você impedir que outras coisas te atrapalhem, porque você tá ali, você tá vivendo, você tá indo, né? Você tá igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E aí tem uma outra frase que ele fala que é camarão que dorme a onda leva. Gente, a onda tá levando vocês, porque vocês não têm objetivo, ou pelo menos não têm um objetivo claro do que vocês querem alcançar e atingir naquele período. O que é importante, né, Raquel, saber até a justificativa, né? Por que você quer aquele objetivo? Porque quando você cria essa clareza, né, fica muito mais plausível, tangível, né, de você ir à frente efetivamente com aquele objetivo. Exato. E qual a importância de você saber o objetivo daquilo que você quer? Então, se eu quero aumentar o meu faturamento, se eu quero aumentar minha carteira de clientes, e tem gente que faz isso, né? Ela tem essa expectativa, esse sonho, porque um objetivo sem meta é um sonho. A pessoa tem um sonho de aumentar o faturamento, de aumentar a carteira de clientes, de abrir uma nova filial. Ela tá certa de que ela quer aquilo para aquele ano. Só que ela simplesmente não percebe que ela precisa encaixar no dia a dia dela atividades que vão levar ela a cumprir esse objetivo. Então, por exemplo, eu quero aumentar meu faturamento. O que eu preciso fazer no meu dia a dia
sem parar todas as outras coisas que eu preciso fazer. E é por isso que a gente fala que não é nenhuma fórmula mágica, porque você não vai ter que deixar, se você é mãe, você não vai deixar de ser mãe. Se você cuida de um pai idoso, você não vai deixar de cuidar de um pai idoso. Se você é sozinho no seu negócio e tem que fazer tudo, você não vai poder deixar de fazer tudo para poder conseguir alcançar esse objetivo. E a gente entende. E a gente também não parou de fazer tudo porque a gente quer um monte de coisa. Só que você precisa se organizar e você precisa encontrar os espaços que existem ou criar esses espaços na sua rotina para que você consiga fazer as atividades que são necessárias, que vão te levar a esse objetivo. Então, assim, não, hoje eu tô com o meu dia lotado, eu não tenho espaço. Aí a gente vai dizer aqui um pouquinho mais pra frente como é que você vai encontrar esses espaços. Mas a primeira coisa que a gente quer deixar claro, que vocês precisam entender e buscar por isso, é qual é o objetivo que você tem. Se você não tem um objetivo claro ainda para esse ano, faça agora. Não é porque a gente não está em dezembro que você não pode fazer. Faça agora. Planeje o que você quer atingir até dezembro. E aí elabora esse objetivo. Então, primeira coisa é esse objetivo, né, Mary? Isso aí. Até porque você tem que olhar para frente, né, para o futuro, quando você quer atingir aquele objetivo, e fazer a conversão do que você tem que fazer hoje de trás para frente, né? Então, é importante você ter esse olhar no futuro para poder trazer o que você tem que fazer no dia de hoje. Isso aí. Então, definido o seu objetivo, você entendeu com clareza qual o objetivo que você quer atingir, você vai precisar definir metas, né? E por isso que eu falei que objetivos sem metas são sonhos. Porque uma coisa assim, a gente quer muito aumentar o faturamento, a gente quer muito criar um curso novo. Tá, e aí? Qual é a sua meta? E aí, como é que você define uma meta, né? A meta, ela precisa ser específica, mensurável. A gente já falou isso em outra live, mas a gente vai repetir. Ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. O que isso significa? É uma siglazinha que a gente usa muito, que se chama SMART do inglês, né? Dessas palavras que eu falei. E ela precisa ser específica. Então, eu quero criar um novo curso, eu quero abrir uma filial. Qual é a minha meta relacionada a isso? Eu quero abrir uma filial? Então, abrir uma filial da minha loja na cidade do Rio de Janeiro, sei lá, com 3 funcionários e faturamento mínimo anual de 100 mil. Olha como é específico. Isso, no próximo ano, exato, até dezembro de 2020. Olha como é específico isso que eu falei. Não tem muita dúvida, né? É uma filial que tem que ter 3 funcionários no mínimo, que tem que ter um faturamento X no final, aí até o final do ano. Então ela é específica, ela é mensurável, ela é relevante, porque eu quero abrir uma nova filial. Eu fiz uma meta associada ao meu objetivo. Então também não adianta você criar uma meta que esteja descolada com o seu objetivo. E por isso a gente começa com o objetivo. Tem que ser temporal, tem que ter uma data fim, né? Você não pode estabelecer uma meta, quando você atingir a meta, você dobra a meta, né? Não pode. Você tem que definir uma meta, ter um tempo para atingir aquela meta. Atingiu aquela meta? Legal, qual é a próxima meta? Que outra meta você pode ter relacionada ao seu objetivo? Que seu objetivo pode crescer ou pode mudar, né? E aí você vai definir essa meta. Então, depois que você pensou no objetivo, você entenda que metas você pode definir. E aí, quando a gente fala de objetivos e metas, gente, objetivos, geralmente a gente trabalha com objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, você procura um objetivo de, no máximo, 1 ano. Em 1 ano, qual é o seu objetivo? Em 3 anos, qual é o seu objetivo? Em 5 anos, qual é o seu objetivo? E é legal que eles sejam uma crescente. Então, por exemplo, não é obrigatório, tá, gente? Mas também não adianta você querer. A Mary deu esse exemplo outro dia. Você tem o objetivo de emagrecer 10 quilos esse ano. E aí, ano que vem, seu objetivo é conhecer todos os restaurantes do Brasil, sei lá, ou do seu estado. Vai recuperar todos os quilos perdidos. Vai recuperar todos os quilos perdidos. Então, quando a gente diz que é bom que elas estejam correlacionadas, é que, no mínimo, elas não estejam conflitantes. Né? Que uma meta não acabe com todo o esforço da meta anterior. Pode parecer óbvio com a gente falando aqui, mas na hora que você vai botar em prática, não é tão óbvio assim, tá? Então, pense numa meta para 1 ano, no objetivo para 1 ano, no objetivo para 3 anos e num objetivo para 5 anos. E aí você vai estabelecer as metas, a gente sugere que você tenha de 2 a 3 metas no máximo, de 2 a 3 grandes metas para o curto período.
Para o médio e para o longo prazo, você não precisa necessariamente ter uma meta, a não ser que seja muito estruturado, mas é razoável que você tenha de 2 a 3 metas para cada objetivo do ano. Não é obrigatório você ter 2 ou 3, você pode ter uma só e ok, tá? Mas é só para você também não fazer metas demais. Se você começa a criar muitos objetivos, muitas metas, você se perde, você não consegue controlar, você não consegue acompanhar e você não vai conseguir estruturar a sua rotina ali para conseguir fazer isso tudo acontecer. Tá? E mesmo, né, Raquel? Por exemplo, quem até definiu o objetivo e a meta, mas por conta dessa confusão toda, de pandemia e tal, pode rever a meta, né? Olhar para isso, né? O objetivo propriamente não, mas a meta pode ser que seja necessária, e esse é o momento, sim, de olhar e verificar se ainda está adequado, realista a tudo que está acontecendo, né? Perfeito, perfeito. Isso é um ponto importantíssimo, Mary. A gente lembrar que a gente estabeleceu uma meta. Isso não quer dizer que ela está fechada a 7 chaves e você só pode olhar para ela no final do ano. Não, você tem que acompanhar a execução da sua meta, né? Então, você estabeleceu que você quer abrir uma filial com 2 funcionários, aquilo tudo que eu falei. Até o final do ano, você vai pensar, o que eu preciso fazer nos primeiros... Qual é a minha grande entrega nos primeiros 3 meses? Aí você vai entender que é ter o projeto da nova filial. E nos primeiros 6 meses? É ter a filial comprada. E num ano é ter a filial aberta, por exemplo, tá? Então você tem ali algumas metas, alguns marcos para você cumprir durante o tempo, para você entender quais são as suas entregas. É claro que a gente está vivendo, as coisas estão acontecendo. Com pandemia, sem pandemia, os problemas eles acontecem, eles aparecem. E você sempre precisa entender como é que os eventos externos, as ameaças, como a gente falou aqui naquela live de forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, como é que isso interfere nas suas metas e nos seus objetivos. Pode ser que seu objetivo continue mesmo, mas a gente está vivendo uma situação de uma proporção tão inimaginável, uma coisa tão atípica, mundialmente falando, que pode ser até que você queira mudar o seu objetivo. Isso não é comum. E o que a gente está vivendo não é comum. Então, não nada impede de, sei lá, você ter uma oportunidade aí, vislumbrou uma coisa que você não via antes e você decidiu que agora esse é seu objetivo. Ok, adequa o seu objetivo, entende que meta você precisa ajustar, o que você precisa fazer e toca o barco. E pode ter algum caso, né, Raquel, que de repente você só altera a meta. Então, eu queria ter 50 mil de faturamento mês, eu vou cair aí para 25, 30, também pode ser um tipo de ajuste a ser feito. Isso aí. E aí, feito o objetivo, estabelecido as metas, o que você vai fazer para parar, né, de sair daquele efeito apagar de incêndio, aquele efeito de síndrome do polvo que está sempre tentando pegar as coisas e achando que as coisas não vão funcionar sem você. Você vai listar todas as suas tarefas. Você vai pegar um papel aí, vai anotar no computador, onde você quiser. Você vai listar tudo que você faz. Aí eu sugiro, se você tem dificuldade de lembrar, sugiro que você faça isso para a semana passada, né? Então, o que você fez segunda-feira da semana passada? Eu contratei um fornecedor, eu fiz prospecção com o cliente, eu precisei ajustar meu site, eu tive que reabrir minha loja para limpar, eu fiz comida para meu filho. Aí você vai listar suas atividades profissionais e as suas atividades pessoais. Porque somos um ser único, né? Não existe a Raquel que trabalha e a Raquel que vive em casa. Eu sou uma pessoa só. E aí eu tô fazendo as coisas, né? Agora, hora eu tô cuidando da minha filha, hora eu tô trabalhando, mas eu tô fazendo tudo e meu tempo é um só. As 24 horas, elas são uma só. Então você vai listar todas as atividades que você fez. Se você tem dificuldade de lembrar o que você fez semana passada, começa a fazer isso a partir de amanhã. Amanhã você acordou, bota isso na sua cabeça. Você vai passar a semana inteira, até segunda-feira da semana que vem, você vai listar tudo que você faz. Eu realizei venda, eu fiz pagamento, eu fiz comida, eu levei o cachorro para passear. Tudo que você fez que te tomou tempo, você vai listar. Diga. Não. Eu achei que você queria falar. Você vai listar. Depois que você listar isso, você separa o que é do âmbito pessoal, o que é do âmbito profissional, para uma questão de organização. E você vai olhar para essa lista e entender, né? O que dessa lista está ligado ao objetivo que eu tenho. Se o meu objetivo é aumentar minha carteira de clientes, se o meu objetivo é aumentar meu faturamento, se o meu objetivo
é, é, abrir uma filial, que seja, criar um novo produto, o que dessa lista que eu fiz em uma semana tem relação direta com o meu objetivo? Aí você vai ter alguns cenários, né? Pode ser que você tenha algumas coisas ligadas ao seu objetivo, isso é legal. Pode ser que você não tenha nada. E pode ser que você tenha só algumas coisas ou não tenha clareza que aquilo está ligado diretamente ao seu objetivo. Então, é o primeiro ponto de atenção. Não tenho nada na minha lista que está ligado ao meu objetivo principal. Então, eu tenho que começar a entender. Isso tudo aqui que eu faço, realmente sou eu que tenho que fazer? É necessário ser feito? Dá para eu delegar? Dá para eu terceirizar? Dá para eu excluir? Não fazer? Você tem que ser crítico. Né, se não aparece nenhuma atividade ligada ao seu objetivo, de duas uma, né? Ou você não está priorizando coisas para aquele objetivo, ou esse objetivo nem faz mais sentido para você, né? Então é um claro, né? Sim. E eu acho que tem algumas pessoas também que têm um pouco de dificuldade, Mary, de estabelecer o tempo para si, né? Deixa muito o outro ditar o que é importante para mim. Então o tempo todo tá me acionando. Ah, faz isso para mim. Aí eu paro o que eu tô fazendo e faço. Ah, faz isso para mim. E tem a ver com o não positivo, né? Uhum. Fala um pouquinho do não positivo, Mary. Porque o que acontece, pessoal? As interrupções, elas vão vir, né? E aí, na verdade, você tem que dizer um não de forma a não agredir essa pessoa. Na verdade, você vai ou passar aquela atividade, direcionar aquela pessoa que te interrompeu para uma outra pessoa que pode ajudá-la, ou você vai dizer um não e vai dizer assim, olha, daqui a mais um tempo eu posso te ajudar. E marca na agenda qual é o dia que você vai usar para ajudar aquela pessoa. Mas o importante é que ela veja que você tem o seu tempo fechado para aquelas atividades que são prioritárias para você. Porque aí ela mesma vai se doutrinar a não ficar mais te interrompendo. Você dá um não, explica esse não, dizendo que vai atender no outro dia por causa dessa coisa que você está fazendo no momento, que ao passar do tempo ela vai te perguntar se primeira, segunda, a terceira ela só vem se for muito urgente e ela vai chegar para você e vai saber que pode ser agendado para um outro momento. Isso é importante também. Sim, e aí você pode, por exemplo, né, algumas pessoas estão com o dia a dia tão assoberbado, tem tanta coisa para fazer, que, não, mas eu não tenho. Gente, se você não pode começar com 1 hora, 2 horas do seu dia para se dedicar a atividades que vão te levar para o objetivo que você tem, que é o que vai te garantir, né, ter os melhores resultados, começa com meia hora. Começa com o que é possível para você. Então, será que você não tem meia hora do seu dia para parar ali um pouquinho e se dedicar a uma determinada atividade que você entenda que está diretamente relacionada ao que você deseja alcançar? E aí você pode, às vezes, eu não tenho meia hora por dia, mas eu tenho meia hora 3 vezes por semana. Beleza. Estabelece que você vai fazer 3 vezes por semana, tirar meia hora para fazer determinada atividade. E faça isso, né? Tente não burlar a própria regra que você criar para você mesmo. Interessante, né, Raquel? Por exemplo, essa lista, né, que você falou, né, de tanto da parte profissional quanto da pessoal, é vocês agruparem por blocos, né, por semelhanças, né? Eu tenho que fazer pessoal, mas é X coisas de casa. X coisas já são para eu ir a um salão, ir a um cabeleireiro, enfim. Você já agrupa aquelas atividades. É para atender clientes, é um outro grupo de atividade. É para eu verificar a parte financeira, é um outro grupo de atividade. Porque aí você tende agrupando, né, por blocos, você tende a efetivamente conseguir ter foco naquele assunto. Então, condensar as atividades não genéricas, né, que são mais semelhantes, de um mesmo ponto e fazer aquilo em bloco, de tudo de uma vez. Sim, já é até comprovado cientificamente, né, que o cérebro ele demora um tempo ali para você tá fazendo uma atividade do financeiro. Aí você para aquilo, dá aquela interrupção e vai tratar uma atividade de compra de casa, tem nada a ver com financeiro, ou de arrumar a casa. O cérebro, principalmente quando são coisas que você precisa pensar muito. Limpar a casa, arrumar a casa não tem muito essa relação. Mas sei lá, você saiu de um tema financeiro para tratar de um tema jurídico.
uma coisa totalmente diversa. O seu cérebro ele vai dar aquela ruptura e ele vai ter um tempo até conseguir pegar o ritmo, o seu ritmo de raciocínio para o próximo assunto. Aí você interrompe, na hora que você pegou no ritmo, você interrompe. Então, evitem, e por isso que a Mary está falando da gente agrupar, para justamente a gente poder dar o maior nível de produtividade possível, né? E aí, quando você listar essas atividades, agrupa, e aí você já vai planejar a sua semana seguinte, vendo o que você pode tirar, o que você tem que manter, o que você pode passar para outras pessoas te ajudarem, agrupando da forma que a Mary falou, e aí você planeja a sua semana. E essa coisa de planejar a semana, a gente gosta de usar o domingo, eu e a Mary, a gente usa o domingo para planejar a semana. Não é obrigatório, você pode usar o sábado, você pode usar a sexta, enfim, o dia que for melhor para você, você separa esse dia de planejar a minha próxima semana. Daí você planeja, amanhã amanhã eu preciso fazer comida e preciso atender cliente. Ok, é isso que você tem para fazer. Cumpra, tente cumprir com isso que você estabeleceu. E aí tem duas coisas, né? Uma é, não coloque coisas demais para fazer num dia só. A gente tende a superestimar, então seja realista com o teu tempo, e aí no início principalmente, você vai errar muito no início, se você não tem esse hábito, você vai errar ou para mais ou para menos, e tudo bem, você vai acertando com o tempo. O importante é você não deixar de fazer. E a outra coisa é deixe espaços na sua semana para imprevistos, para você fazer aquilo que deixa o espaço livre mesmo. Eu poderia colocar alguma coisa para fazer na quarta-feira à tarde, de 3 às 5, mas não vou botar nada, porque é um momento de imprevisto. Você não precisa ter um momento de imprevisto todos os dias, mas durante a semana você precisa ter algum tempo de imprevisto. Ai, Raquel, quanto tempo? Bom, aí depende de como é a sua rotina, depende da sua profissão, do seu tipo de negócio. Isso só você vai conseguir entender. Comece com algo que você acha razoável. Eu acho razoável 2 horas por semana. Então bota e vê como é que isso vai ser. Quando chegar na semana seguinte, você vai, além de planejar a próxima semana, você tem que avaliar o que aconteceu na semana passada. Como a semana passada aconteceu? As coisas fluíram como eu imaginei? Eu saiu muito da minha rota? E na hora que o imprevisto acontecer, quando você for trocar, né? Eu estou fazendo uma determinada atividade, surgiu um imprevisto inadiável que eu não posso deixar de fazer. Ok. Na hora que você for parar isso, e a atividade que você estivesse fazendo era de uma determinada categoria importante, urgente, que a gente já vai falar, troque ela para uma da mesma categoria, para você não trocar a laranja por banana, né? Em geral, e aí, gente? Né, Raquel? Em geral, aquelas que têm mais contato com clientes diretamente, resolver problemas para clientes e tal, geralmente tende a precisar de um tempinho maior para imprevistos. Mas realmente, como você falou, é de cada negócio, né? E só a pessoa pode saber quanto chega de interrupção para ela, né? Sim. E aí, gente, o que é importante raramente é urgente. E o que é urgente raramente é importante. Isso é uma máxima que existe, né? E aí eu queria falar o que a gente entende, um critério que você pode usar para importante e urgente. Por quê? Se eu te perguntar aí, né, o que é importante para você? Você pode me dizer um monte de coisa, e aí depende do critério. E aí a gente já começou a live falando de objetivo. Então, gente, importante no contexto que a gente está falando, de você criar uma rotina eficaz, de criar uma rotina que funciona, de criar uma rotina que vai te levar para o próximo nível, para o seu próximo nível de vida, para o seu próximo nível de negócio, importante é tudo aquilo que está ligado diretamente ao seu objetivo. Se não está ligado diretamente ao seu objetivo, não é importante. Isso não quer dizer que é algo que você simplesmente possa não fazer, não é isso. Mas numa hora de você organizar a sua semana e entender o que precisa ser feito, se você não tem nada importante para fazer na sua semana, de acordo com esse critério, você tem um problema. Então você tem que ter pelo menos aí, fazer alguma atividade importante para o seu objetivo, pelo menos uma vez por dia. Tentar colocar isso, né? E aí ir vendo como é que você pode aumentar isso em dosezinhas cada vez maiores. Exatamente. E é urgente, gente. Urgente é tudo aquilo que tem um prazo definido, mas não tem necessariamente uma relação com o seu objetivo. Então pode ser algo que, sei lá, seu filho quebrou o dedo. É urgente você levar ele para o hospital, mas isso não tem uma relação direta, não é importante de acordo com o seu objetivo. Mas você não pode deixar de levar seu filho no hospital porque ele quebrou o dedo. Você tem que ir lá levar. Ok.
Mas é preciso que você tenha clareza das suas atividades entre urgência e importância para você poder tomar decisões, para você poder priorizar. E aí as suas atividades, elas podem ser importantes e urgentes, elas podem ser urgentes e não importantes, elas podem se misturar, se casar, né? E aí com esse casamento você vai conseguindo entender o que você precisa fazer primeiro na sua semana, o que não dá para adiar com esses critérios. Porque também é aquela história, né? Se tudo é urgente, tudo é importante, nada é urgente. Então, você precisa separar isso claramente para você poder conseguir priorizar e tomar ações aí no seu dia a dia. E aí, né, Raquel, é interessante também que aí quem acompanha a gente lá no Telegram tem lá um modelinho da agenda, né, que identifica, inclusive, as ações, as atividades da semana com o objetivo. Qual é o objetivo que está associado àquela atividade? Isso é interessante porque você tem condições de ver o quanto você está atingindo. Vamos supor que se você tem 2 objetivos, né, no ano, aí você demarca lá, sei lá, põe azul para um, vermelho para o outro. E aí você vai ver o quanto você está efetivamente alcançando os seus objetivos ao longo da semana, né? Fica bem visual. Quem está no Telegram, procura lá que tem lá. Já tem. Se você não está ainda, se inscreve, entra no Telegram que você consegue acessar tudo que a gente já colocou lá até hoje. Então você consegue resgatar esse histórico. Não perde, é só entrar. Fala aqui pra gente, escreve aí nos comentários como é que vocês se organizam hoje, qual a maior dificuldade de vocês em organização, na criação de rotinas de vocês, se o que a gente está falando para vocês faz sentido, dá um coraçãozinho aí, compartilha essa live, fala um pouquinho com a gente pra gente saber aí como é que a gente pode ajudar mais vocês, tá? E depois, enquanto tem um delayzinho, então eu vou continuando, quando vier um comentário a gente para. Depois que você, né, definiu o seu objetivo, definiu sua meta, fez toda a sua lista de tarefas, entendeu o que você vai aplicar o não positivo, o que você pode delegar, o que você tem que continuar fazendo, fez essa diferenciação do que é importante, do que é urgente, você precisa priorizar. E aí você vai priorizar, gente, aquilo que é importante, né? Então, tente colocar aí na sua agenda, na sua semana, atividades que sejam importantes, que são correlacionadas aí com o seu objetivo. E faz isso de maneira consciente, né? E quando você, por algum motivo, você deixar de cumprir, somos humanos, vamos deixar de cumprir, isso vai acontecer, é inevitável. Tente recuperar, né? E tente não deixar isso ser uma constante. Essa questão das cores que a Mary estava falando, isso é muito bom. Porque quando você marca lá, né? Sei lá, o importante é lilazinho e o resto não tem cor, por exemplo. Aí você vai marcando lá de lilazinho o que você cumpriu de importante. Você começa a não ver o lilazinho lá na sua marcação, você tem um problema, você está percebendo, você visualmente está vendo, você já sabe. Mas aquele recurso visual reforça a importância que tem, que você está deixando de fazer aquilo que você entendeu que era importante para atingir o seu objetivo, para estruturar a sua rotina e te levar além, né? Porque quem está com essa questão de não conseguir administrar a rotina, conseguir fazer uma rotina que funcione, está com essa confusão mental e não tem essa clareza de que precisa parar e tomar pulso. Chegou um comentário, a Gaida. Tenho meu tempo planejado, mas não por escrito. Ó, que legal. Muito legal você falar isso, Gaida, porque escrever é um recurso que ajuda o cérebro a assimilar. Segundo, também que você tira um pouco, você tira aquilo da sua cabeça, né? Você desocupa a sua cabeça para fazer o que você precisa fazer. Eu preciso muito, eu tenho muita necessidade de escrever. Mas faz essa experiência. Escreve, porque às vezes você acha que está planejado, ou você acha que aquilo que é importante para você está ali no seu dia a dia, ou você acha que a maior parte das coisas que você faz é importante. E se você botar no papel, talvez você perceba que tem espaço, ou que não é bem assim. Faz essa experiência e conta aqui pra gente depois como é que foi, que a gente vai adorar saber. Lê aí da Eila. Ver o que realmente é importante. É isso aí. Porque fica muito mais claro, né? Salta aos olhos quando você coloca lá e pinta, ou enfim, identifica de alguma forma que aquilo é importante para o seu objetivo. Júnior perguntou se é escrito ou no celular. Tanto faz.
Tanto Aí faz, você vai pode fazer da pessoa. isso. Ó, a Mary usa Google Agenda, né, Mary? Google Agenda. Mary usa Google Exatamente Agenda. Eu uso, para pintar ó, ali e para depois manter, né, no histórico. ó, eu uso esse caderno aqui atualmente e uso meu planner também. Também tem um planner. Então você vendo, pra você ver, gente, olha como é simples. Eu boto uns quadradinhos e vou escrevendo o que eu preciso cumprir e vou dando um check. E aí, quando eu tô planejando, eu não uso cores, mas eu acho uma ideia boa. A Mary usa cores. E quando eu vou cumprindo, geralmente eu dou o tique de vermelho. Quando eu não faço, eu dou um X Quando eu faço, eu boto um verdinho. Quando eu não faço, eu boto um xizinho vermelho para ficar um alerta ali. Eu uso cores, né? Acaba usando. Você Eu não uso pensa toda, cores. mas acaba usando. Tô confusa, eu uso cores. E aí fica Alguns eu claro que não eu tô consegui fazendo, pegar não. o nome aqui. Ó, é a Esse Gaida. daqui é Mas, mãe. mas lê aí, consegue ler? Bom, não estou pegando a primeira frase. Planejar o Mas quando dia. vou pôr no papel, pera aí que eu consigo, é só você puxar. Mas quando vou pôr no papel, tenho que planejar o dia a dia da empresa, da casa, da comida, das crianças. São muitos planejamentos. Então eu criei um mural com os itens que tem que acontecer. Comenta aí, Mary. É isso aí. Porque você pode fazer uma agenda, né? Como se fosse uma agenda, né? De segunda a domingo, colocar isso no mural e vai ali colocando o que você identificou. E aí pode até fazer por cores, efetivamente, o que é da empresa, o que é da casa, o que é das crianças, e monitorar o que você está efetivamente fazendo para cada um desses blocos. Porque, por exemplo, como a gente fala aqui, né, que a gente tem que efetivamente fazer a empresa andar, mas não esquecer da família, não esquecer da saúde. E aí você já começa a ver que você, opa, eu tô indo para frente na empresa, mas eu também não estou esquecendo das crianças, enfim, de cuidar de quem precisa. Eu cuidar da minha própria saúde. Isso é extremamente importante. Boa ideia é fazer, inclusive, todo o item junto. Isso aí. Essa coisa do mural, Gaida. O Gaida, é legal porque te dá claramente, ainda mais se for na parede, assim, grandão com tudo, né? Casa, família, amigos, lazer, negócios. Ele vai te dar uma visão se você está concentrada demais em uma coisa só. Então, sei lá, filhos consomem muito nosso tempo. Eu tenho uma filha, né? Acho que você usou filhos no plural. Talvez você tenha mais de um filho. Eu tenho uma só e já me consome bastante. E se você tem mais de um, então, mais ainda. E a gente tende, né, ainda mais agora em casa, eu não sei se você tem um negócio físico, se não tem. E aí, se você tinha um negócio físico, você está tendo que se adaptar a operar de uma maneira diferente. Os desafios são muito grandes. Então, ter esse mural, pode ser na parede, pode ser num documento no computador, pode ser no celular, pode ser num caderno. Gente, aonde funcionar para vocês. A ideia é que vocês peguem o conceito, mas é aonde funcionar para vocês. E aí isso vai dar clareza no primeiro momento, onde é que eu estou concentrando a maior parte do meu esforço? Eu estou concentrando muito na minha família. Talvez seja uma fase em que isso seja necessário e algumas outras coisas vão ter que ficar um pouquinho prejudicadas. Ok, a gente sempre fala isso aqui, né? O problema não é tomar uma decisão ruim, necessariamente, ou deixar de fazer algo. O problema é fazer isso sem saber. O problema é você tomar uma decisão ruim ou uma decisão que não é tão boa quanto poderia ser, sem eu saber que eu poderia tomar uma decisão melhor. Então, eu hoje estou dedicando muito tempo à minha família. Ok, se isso é consciente e você sabe os impactos que isso vai ter no resto dos âmbitos da sua vida, zero problema. Não, e o interessante é que quando você coloca assim, né, você até pode ver, por exemplo, se eu tenho um filho lá, sei lá, já um adolescente, e eu tenho que fazer comida toda vez que eu chego em casa, por que ele já não pode deixar adiantado alguma coisa? Então você começa a ver o que você pode já delegar como atividade, né? Seja para um filho ou para uma outra pessoa da empresa, enfim. Fica muito mais claro quando você tem esse todo. É isso aí. E aí, então, gente, com essa lista, né, você vai entender o que é importante, o que é urgente, o que é do âmbito pessoal, o que é do âmbito profissional. E aí você vai priorizar, né? Eu vou ter, todo dia eu vou ter uma atividade de cada âmbito da minha vida, ou então 3 vezes na semana eu tenho atividades que me tomam mais tempo, que são familiares. Você vai distribuir ali como você entender que funciona a sua rotina. O que não dá é para esquecer
que aquilo que você tem como objetivo precisa estar contemplado no seu dia a dia. A gente tem o hábito de superestimar o que a gente faz em 10 anos e a gente subestima aquilo que a gente faz em um ano. Então a gente tem a tendência de achar que, eu não vou fazer isso hoje não, isso é bobeira. Mas é essa bobeirinha que você está deixando de fazer hoje, que você fazendo hoje, aí você fazendo de novo amanhã, você fazendo de novo amanhã, é o que vai te levar para onde você quer estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. Então, coloque isso no seu dia a dia. Né, Raquel? Essa atividade que eu estou fazendo, aí é consciência mesmo. No início você vai se perguntar mesmo, essa atividade que eu vou colocar aqui, ela me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Sempre isso, faça sempre esse cheque, que aí fica muito mais claro de você dizer, olha, isso aqui eu não preciso realmente. Exato. E aí você até encontra oportunidades, né? Você percebe ali, mas eu tô fazendo isso aqui, gente, não faz sentido, não preciso fazer, ou outra pessoa pode fazer e clareia mesmo, sabe? Isso é uma grande oportunidade de organizar a rotina aí para quem tem a síndrome do povo, quer fazer tudo ao mesmo tempo, vai dando clareza. E aí você vai vendo, gente, o resultado, né? Que é quando você tá com foco, que você tá com atenção para uma coisa, né? Tem até um livro que se chama A Única Coisa. Eu adoro esse livro. Ele é claro, né? Como muitas teorias, é muito extremista. Ele basicamente ele fala que você deve ter uma única coisa na sua vida. E aí, o que ele quer dizer com isso? É um único objetivo. Então, por exemplo, se meu objetivo é emagrecer, não vou emagrecer não. Se meu objetivo é abrir uma nova loja, esse é meu único objetivo. Nada mais pode ser importante, é só isso. E aí o livro, ele vem todo falando que, por exemplo, a primeira coisa, as atividades relacionadas a abrir uma loja, que é a minha única coisa, por exemplo, ela tem que ser feita, tem que ser a primeira coisa a ser feita. Eu acho um livro extremista, mas eu gosto da ideia que está por trás dele. Porque ele fala o seguinte, a força de vontade, gente, não é uma coisa, não é um recurso infinito. Né? Então, por exemplo, a gente acorda de manhã e aí a nossa força de vontade está lá em cima. O pote de força de vontade está cheio. Às vezes nem tanto, porque quem tem filho, às vezes de madrugada o filho consome um pouquinho da nossa força de vontade, né? Aí você tá lá, vamos considerar que seu pote de força de vontade está cheio. Você tá com a força de vontade lá em cima, aí você vai tomar banho e o chuveiro está gelado. Assim, eu não sei pra você, Mary, eu acho que você também não gosta. Não. Eu odeio tomar banho gelado. Eu sou capaz de ir lá, esquentar água no fogão e tomar banho de balde para não tomar banho gelado. Porque eu não vou tomar banho gelado. Sinto muito. Mesma teoria. Aí, mesmo que eu não tome o banho gelado, porque é algo que eu não vou fazer, vai gastar a minha força de vontade de ter que esquentar a água e tomar banho de balde, que não é algo muito agradável. Aí já gastou um pouquinho da força de vontade. Aí quando estamos vivendo em tempos normais, você vai pegar uma condição para o trabalho, a condição vai estar cheia, aí você gastou mais um pouquinho da força de vontade. E assim você vai gastando a sua força de vontade. Quando chega no final do dia, você já não tem mais força de vontade de fazer nada. Se você deixar aquela sua atividade, o que eu quero dizer com isso, né? Por que eu tô falando essa história toda? Porque se você deixa para fazer a sua atividade importante por último no seu dia, você vai tender a não fazer ela. Porque você, mas eu já deixei de comer um doce, mas eu já aturei aquele cliente chato, mas eu já atendi meu filho que estava hoje muito precisando da minha atenção. E aí você não vai fazer aquela atividade que requer também um pouco da sua força de vontade. Às vezes, essa atividade que você entende que é importante para você chegar no seu objetivo, ela é uma atividade que no início ela é chata, você não gosta. Ela é difícil, requer que você tenha força de vontade. Então esse livro, além de muitas outras coisas, ele trata disso, né? Então, coloque aí essa atividade como uma das primeiras coisas. Não precisa ser a primeira, né, gente? Não precisa deixar de falar bom dia pro marido para fazer essa coisa. Mas tente colocar essas atividades que são importantes como a primeira coisa a fazer no seu dia, para você não correr o risco de descumprir com ela. E um outro ponto interessante também, né, Raquel, como é importante a pessoa se conhecer, né? Outra coisa também é que você tem que ter a noção de em que horários você é mais produtivo. E alocar, né, também essa coisa de acordo com a sua produção. Eu, por exemplo, não me chamo para fazer coisas importantes de manhã cedo, que eu não vou fazer.
entendeu? Eu sou mais da tarde e noite, então é natural. Então é importante você também balancear e analisar todos esses pontos, né? Sim, isso já faz parte até da definição da sua rotina, que é a próxima etapa que você precisa fazer aí. Depois que Uhum. você entendeu tudo isso, você vai entender que horários você é mais produtivo, que horários é melhor para você fazer determinadas atividades. Quando é que você separa um momento para tratar problema? Sempre temos problemas para tratar. Se você lida diretamente com o cliente, talvez você precise ter um horário para tratar problemas do seu cliente todos os dias. Qual é o melhor horário para você fazer isso? Você vai deixar o problema vir? Às vezes o problema vem, mas você não precisa lidar com ele ali naquela hora que o cliente está solicitando. Dependendo do teu nicho de atuação, da forma como você conduz as coisas e como o seu negócio funciona, você pode orientar o seu cliente e dizer, olha, eu atendo de tal hora a tal, esse tipo de assunto eu atendo de tal hora a tal hora. E aí isso te ajuda a você não ficar ali com a sua cabeça inundada. E é legal essa coisa de estabelecer, né? Minimamente, né, gente? Não é tornar vocês reféns desse horário. Eu gosto também de falar isso, porque o planejamento ele é muito bom, mas se você fizer um planejamento de uma forma que você se sinta refém dele, não vai ser bom também. Você não pode estar amarrado, achando que você não pode fazer de outro jeito e se sentir preso. A ideia é que isso te dê um suporte, que te direcione. E que quando as coisas saiam do lugar, do controle, porque vão sair, você saiba o que fazer, você saiba como agir. E o que mais? Tu pode separar dias da semana também, além de horários. Às vezes, tal dia da semana é o dia que eu vou fazer pagamento, é o dia de pagar fornecedor. Tal dia do mês é o dia de fazer análise da minha empresa, que a gente fala muito disso. Amanhã a gente vai falar de custo. Quando é que você analisa os custos da sua empresa? Então, define um dia do mês, isso é legal, a gente não precisa olhar só para a semana, né? Define um dia do mês certo aí para você olhar determinadas atividades que são coringas do seu negócio e tenta se manter ali comprometido com isso. Quem visita cliente, né, Raquel, pode até usar a mesma técnica até que eu uso em viagem, né, para consumir menos tempo. Você faz uma concentração dos seus clientes e visita naquele bloco de lugar, né? Eu vou naquele bairro dessa vez, eu vou naquele outro bairro, para você não ficar, né, fazendo uma estrela praticamente na tua cidade, vindo em vários pontos e perdendo muito tempo com deslocamento, porque no Brasil a grande maioria se perde, né? Das cidades se perde muito tempo com deslocamento. E isso também é uma coisa que acaba com a tua rotina, né? Então, concentrar Exato. também até os lugares. Hoje, né, que a gente não está podendo se deslocar tanto, né? Os encontros presenciais estão mais difíceis. Pensar em alternativas, né? O Zoom é uma plataforma que a gente usa e ele tem uma versão gratuita que você consegue usar até 40 minutos. Organiza aí, se não é legal você fazer um tempo, olha, eu estou atendendo os clientes presencialmente, online, ao vivo, pelo Zoom, na versão gratuita, eu tenho 40 minutos aqui para tratar com você. Se você não precisa de 40 minutos, separa aí um bloco de 40 minutos e quantos clientes você atende naqueles 40 minutos por essa plataforma ou por telefone, enfim. Tenta organizar isso da melhor forma possível para que as coisas rodem, para que as coisas aconteçam. Isso até diminui custo, né? Sim, exato. E tempo também, essa coisa que a gente falou, né? De você economizar tempo e usar o seu tempo de forma inteligente, né? E não ficar sendo refém, o seu tempo ser refém dos outros. Quer dizer, quando você quer, eu paro e faço, paro e faço. Não precisa ser assim o tempo todo. Uhum. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida? A gente ainda tem um tempinho aqui, temos mais 10 minutinhos, tem um delayzinho, vamos esperar um pouquinho. Se tiverem alguma dúvida, querem comentar, se esse conteúdo foi bom para vocês. Tivemos aqui algumas coisas que a gente pôde falar, que achei bacana a contribuição de vocês. Comentem aí para a gente poder saber se a gente pode ajudar mais. Tem alguma dúvida sobre essa questão da criação da rotina? A ideia, gente, é que... Diminui o estresse, né, Raquel? Quando a gente cria, assim, essa rotina, diminui até o estresse mesmo, a ansiedade e tal. Sim, sim. E até quando você deixa de fazer, né? Hoje, como eu falei, eu estava bastante alérgica. E aí eu deixei de fazer duas atividades que eu tinha me proposto a fazer hoje. Mas como eu tenho a minha semana toda planejada e eu tenho as minhas folgas para os imprevistos,
isso não me gera um estresse, isso não me dá uma sensação de, meu Deus, eu não vou dar conta. O prazo vai chegar e eu não vou conseguir cumprir. Aquilo vai se tornar urgente. Não, eu tô tranquila. Eu consigo realocar essas duas atividades que eu não consegui cumprir hoje para outros dias e isso não vai impactar os outros dias. E aí a gente vai seguindo, né? Então, Quem lida também, quem trabalha muito com coisas criativas, tem dias que a gente sabe que bloqueia. Você programou para fazer uma determinada coisa criativa e aquilo naquele dia bloqueou. Você já sabe, opa, vou fazer essa daqui. Se você tem a semana toda, né? Você puxa uma coisa que seja mais manual, mais braçal, que você não tenha muito o que criar, puxa para aquele horário e puxa e coloca essa que você não conseguiu fazer naquele outro horário. Então, é importante como você consegue trabalhar, né, as pecinhas durante a tua semana. exato. Gabi perguntou aqui, até as pausas devem entrar no planejamento? Gabi, eu não planejo horário a horário assim não, sabe? Eu planejo os blocos. Então, por exemplo, eu planejo assim, no período da manhã eu vou fazer essa e essa atividade. No período da tarde eu vou fazer essa e essa atividade. Então, e aí começo a fazer e eu tenho mais ou menos uma noção de quanto tempo aquilo vai me levar. Isso porque eu já tenho um nível de maturidade em planejamento grande, né? Eu já faço isso há muito tempo, já tem mais de 3 anos que eu faço isso. Então, eu conheço o tempo que eu preciso para fazer aquilo que eu tenho que fazer e eu já faço essas coisas há muito tempo. Então, vai depender também do que você faz, se é novo, se não é. Em relação às pausas, se você quiser colocar elas no planejamento, você pode. Vai depender de como você se sente confortável em planejar. Eu acho que um planejamento que planeja, né? De 8 às 9 eu vou ler e-mails. De 9 às 10 eu vou cozinhar. Eu acho muito, muito detalhado. Mas eu acho, isso não quer dizer que seja verdade, que seja certo ou errado. É o que eu acho. Mary, fala a sua opinião aí. Se você está numa fase de criação do hábito, é interessante colocar. Até porque, por exemplo, como eu falei, né, do deslocamento, é importante colocar também. Porque, por exemplo, você vai, sei lá, visitar um cliente e ele fica do outro lado da cidade. Coloque lá 1 hora de deslocamento. Também, não coloca só porque a grande maioria das pessoas se atrasa porque não pensa nesse deslocamento e você tem que considerá-lo também. E às vezes negócios se perdem por conta de não chegar no horário, né? Então é um ponto importante. Se você está no início dessa construção do hábito, eu colocaria assim, eu indicaria para colocar as pausas e deslocamentos sim. Depois, quando aquilo já estiver mais no sangue, já estiver mais tranquilo, aí eu acho que não precisa. Perfeito, porque aí você vai entendendo o seu comportamento, né? Exatamente. Quer ler? Leio. Quando algo passa do horário, devo refazer toda a rotina da semana? Se ela afetou o seu próximo horário de forma que aquilo você não consiga mais cumprir naquele dia, sim, você aí replaneja. Se você, por exemplo, como a Raquel falou, deixou o tempo de imprevisto, você vai rearrumar usando esse próprio tempo de imprevisto. E aí vai conseguir fechar dentro da semana mesmo. Isso é o ideal que se faça o fechamento dentro da semana. Só nos casos raros que não der efetivamente, aí passar para a próxima. Exato, e aí é legal, Gabi, você ficar atenta se está acontecendo muito, né? Se toda hora aquilo que você planejou está passando do horário, você está subestimando ou superestimando a sua capacidade de fazer as coisas que você tem que fazer. Então, se está sempre, isso está sendo recorrente, começa a planejar a se dar mais tempo para fazer aquilo. Então, sei lá, hoje você colocou que você vai ler e-mail 1 hora por dia e você está todo dia precisando passar 1 hora e meia. Tá meia hora. Não é uma coisa. Não é. Mas se todo dia você tá passando meia hora, você tá precisando de 1 hora e meia para ler e-mail. E ok. E aí adequa toda a sua rotina e aí vai conhecendo. Isso faz parte do se conhecer, do conhecer quanto tempo você leva para fazer cada coisa, de como é que você funciona. E eu acho que isso é super positivo. O fato da gente não cumprir, da gente não fazer, gente, não é ruim necessariamente. Desde que a gente olhe para aquilo com o olhar de quem quer melhorar, de quem quer aproveitar aquilo como uma oportunidade para fazer melhor, né? Então, aproveitem isso. E aí o interessante também é que eu vejo que muita gente às vezes também passa, né, o horário de reuniões. Ser mais focado, né, também na reunião, né?
Uma das coisas que precisa ser feita, que eu vejo que a grande maioria não faz. Coloque em pauta, gente, na reunião. Você vai convidar pessoas para uma reunião. Não é o assunto, não. Pauta é diferente de assunto. Você pode colocar o tema da reunião e os itens que vocês vão discutir naquela reunião. Porque uma das coisas, né, que faz passar muito do horário é não ter pauta e fica naquela discussão infinita e nunca cumpre o horário efetivo da reunião. Então, quem faz reunião é bom estar sempre de olho nisso também. E o pequeno empreendedor tem o hábito, né? Até de fazer uma reunião, Gabi agradeceu, falou que vai ajudar muito ela a organizar para trabalhar em casa. Que bom, Gabi. Ah, legal. Essa questão da pauta da reunião, né? Principalmente o pequeno empreendedor, gente, às vezes vocês realmente já têm o hábito de fazer reunião e tal, mas não define pauta, e aí fica aquela coisa meio sem direção, né? Você senta, você sabe que você tem que falar ali das vendas. Pô, mas falar o que de vendas? Falar dos problemas das vendas? Falar dos sucessos E das aí, vendas? às vezes, Falar de novas formas? E às vezes a pessoa que você está convidando tinha que levar alguma coisa. Se ela não sabe a pauta, como é que ela vai chegar lá vai chegar com a mão abanando, né? Como a gente fala. E não vai levar Exato. o que deveria. Aí reunião perdida ou reunião, né, que poderia ser melhor aproveitada e não é porque não tem uma pauta, onde você bota ali os itens. Vamos falar de tudo que está dando certo nas vendas, vamos falar de o que está dando errado e vamos falar de o que a gente pode fazer para mudar isso. São a pauta, definir os temas, delimitei ali o que a gente vai falar. Bom, acho que é isso, né? Temos mais 5 minutinhos. Gente, foi maravilhoso. Esse tema é um tema que, assim, a gente pode falar aqui mais 1 hora, tranquilamente, porque vai ter tema, vai ter assunto, vai ter dica, vai ter dúvida de vocês. Fiquem à vontade para comentar. Se quiserem botar mais pergunta aqui, ainda temos 5 minutinhos, a gente tenta responder. Se não, pode perguntar para a gente lá no direct, pode comentar nas nossas publicações do feed, que a gente está sempre de olho. A gente está à disposição para trocar isso com vocês, a gente adora falar sobre isso. A gente espera que tenha sido muito bom para vocês, que a gente tenha efetivamente ajudado vocês, né, a organizar melhor a rotina de vocês e fazer com que essa rotina seja uma rotina que dê certo, né? E dê certo no sentido de fazer você chegar onde você quer chegar, cumprir aquilo que você quer cumprir, sem precisar se matar por isso, né? Isso aí. Porque o dia a dia tem que ser fluido, né? Porque se tá difícil, eu costumo dizer que tá errado. Exatamente. Se faz aquela coisa angustiante, gente, reveja porque tem algum ponto que pode ser melhorado, com certeza. E é isso, né? Tá nas nossas mãos ter a vida que a gente deseja, ter o dia a dia que a gente deseja, mesmo com os imprevistos, mesmo com os problemas que a gente vem a ter, tá? Então é isso, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau.